Olá, turminha do segundo ano, tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês tenham tido um final de semana e um feriado ótimo, que vocês tenham brincado bastante, se divertido bastante, descansado bastante e também espero que vocês estejam preparados para uma semana de aulas bem legais, bem divertidas, uma semana cheia de aprendizagens. Eu estou preparada, hein? Hoje nós temos duas videoaulas, uma de história e uma de geografia. Então vamos lá? Então vamos à aula de geografia. Pegue seu caderno de língua portuguesa, história e geografia. Hoje nós vamos fazer da página 159 até a página 164. Então, abra o seu caderno na página 159 e acompanhe a leitura com a Pro. O vai e vem no nosso dia a dia. Você já deve ter percebido que grande parte da nossa interação com pessoas do bairro acontece nos deslocamentos que fazemos para atender às nossas necessidades diárias. Então, lembrando o que a Pro falou na aula passada, nós não podemos esquecer que nós estamos em um momento de pandemia, que nós não podemos estar saindo de casa a todo momento, não é verdade? Mas as pessoas têm suas necessidades, nós temos as nossas necessidades e nós precisamos nos locomover dentro do bairro, dentro da cidade onde nós moramos, não é verdade? E quais são essas necessidades que as pessoas têm? Olha só, trabalhar, estudar, passear, ir ao médico, ao dentista, ao clube, ao supermercado ou ao shopping. Então, ao sair para resolver essas nossas necessidades, nós usamos algum meio de transporte, não é verdade? A não ser que, por exemplo, você vai à padaria e a padaria é próxima à sua casa, então você pode ir a pé. Mas se, por exemplo, você e a sua família vão ao shopping e o shopping não é perto da sua casa, como vocês vão? Vocês vão de carro, vocês vão de ônibus, vocês vão de moto, vocês vão de bicicleta. Cada pessoa usa um meio de transporte de acordo com a distância que ela irá percorrer e também com aquilo que é melhor e mais confortável para cada um, certo? Em uma cidade, as pessoas se locomovem de diferentes maneiras, em uma cidade grande. Os meios de transporte que as pessoas mais usam na cidade são os meios de transporte terrestres. Então, nós temos aqui o carro, o ônibus, uma moto, a bicicleta, o metrô e o trem, como exemplo. Esses são exemplos de meios de transportes terrestres, tá bom? Quanto maior o fluxo de pessoas se deslocando pelo bairro e pela cidade, maior será a necessidade de transportes disponíveis para que essas pessoas cheguem ao seu destino. Então, em uma cidade que tem muitas pessoas, em um bairro que tem muitas pessoas, é necessário várias opções para que não aconteça ônibus lotados, trens lotados, metrôs lotados. Então, quanto maior o número de opções, mais qualidade essas pessoas vão ter para ir de um lugar para o outro, certo? O metrô é um meio de transporte que circula tanto por áreas subterrâneas quanto pela superfície. Então, os metrôs, eles circulam embaixo, lá nos túneis, também na superfície, como nós estamos vendo aqui, olha. Diminuindo dessa forma o percurso a ser realizado e tornando-o mais rápido. Em cidades que têm muitas pessoas, é uma excelente opção de transporte, graças à sua rapidez e à eficácia em transportar milhões de pessoas todos os dias. Veja aqui que o metrô de Salvador percorre grandes extensões da cidade. Então, o metrô é um meio de transporte muito importante para cidades grandes, porque ele transporta uma quantidade bem grande de pessoas e é muito rápido. Então, facilita a vida das pessoas. Aqui nós temos um vídeo que mostra o metrô em São Paulo.
Você já andou de metrô? Vamos dar uma olhadinha? O metrô é um meio de transporte muito importante nas grandes cidades. Olha só, aqui nós temos os traçados do metrô do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, aqui, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Olha só quantas linhas de metrô nós temos em São Paulo. Olha quantas nós temos no Rio de Janeiro. Com essa grande quantidade de linhas de metrô em São Paulo, mesmo assim ainda não é suficiente, porque em São Paulo nós temos muitas pessoas. Acompanhe a leitura da página 161 com a Pro. O que precisamos saber para usar os seguintes meios de transporte? Então, para usar o ônibus, nós precisamos saber por onde circulam, seus horários e como utilizá-los. Hoje nós temos diversos aplicativos que nos ajudam a saber por onde o ônibus circula, quais são os horários e como utilizá-los. Automóveis, conhecer as leis de trânsito. Então, é muito importante, né? Conhecer as leis de trânsito e respeitá-las. Trens e metrôs. Nós precisamos saber como utilizá-los e conhecer as respectivas estações para saber qual é a estação que nós temos que descer, qual é a estação que nós temos que embarcar para chegar ao nosso destino. Bicicletas. Atualmente, milhões de usuários pelo mundo usam a bicicleta como meio de transporte e para lazer, estimulados pelos benefícios que traz tanto para a saúde das pessoas como para a melhoria da qualidade ambiental das cidades. Entretanto, é preciso conhecer as regras de trânsito para utilizá-la, seja nas ciclovias ou em outros caminhos. Pessoas acabaram optando por ir ao trabalho ou ir à escola de bicicleta porque ela economiza dinheiro mesmo, não é? E também ela faz uma atividade física, então ajuda na saúde e também ajuda o meio ambiente, porque assim é um carro a menos poluindo as cidades. E as motos? Para andar de moto, então precisa conhecer as regras de trânsito, como circular entre veículos de grande porte e usar sempre o capacete, para a segurança da pessoa que está pilotando a moto e também dos demais, certo? Então, nós vimos até agora os meios de transporte terrestre das cidades. Agora vamos ver quais são os meios de transporte nas zonas rurais. Vamos lá? Nas zonas rurais também são utilizados para transportes, carros, bicicletas, caminhões, entre outros. Vejamos outros meios de transporte. Então, nas zonas rurais, as pessoas andam a pé, usam trator, usam a carroça, usam caminhão, cavalo e o ônibus. Muitas crianças moram muito distante da escola. Então, o que acontece? O ônibus vai buscar essas crianças lá na zona rural e leva até as escolas que normalmente ficam no centro das cidades. No Rio Grande do Sul, ainda são muito usadas as charretes para o transporte de pessoas e mercadorias. Então, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas ainda usam esse meio de transporte, que são as charretes. Como você percebeu, todos esses transportes utilizam-se de ruas, avenidas, estradas, ferrovias e ciclovias. Por isso, os chamamos de transportes terrestres.
Então, até agora na nossa aula, nós estamos vendo os transportes terrestres, que são aqueles que usam ruas, avenidas, estradas, ferrovias e ciclovias, tá bom? Agora nós vamos ver o segundo grupo, que são os transportes aéreos. Então, vamos lá? Para maiores distâncias e economia de tempo de viagem, utilizamos os transportes aéreos, como os aviões e os helicópteros que circulam por rotas traçadas no espaço. Então, os meios de transporte terrestre que nós acabamos de ver, nós utilizamos mais dentro da cidade, dentro do bairro, para nos locomovermos quando nós vamos percorrer pequenas distâncias. Agora, quando você vai fazer uma viagem mais longa, a maioria, né? Algumas pessoas também fazem viagens longas de carro, mas se você quer percorrer uma distância maior, os aviões, por exemplo, fazem isso em menor tempo. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de transporte aéreo, os aviões e os helicópteros. Os helicópteros são cada vez mais utilizados por pessoas que precisam agilizar o seu tempo e fugir do trânsito nas cidades. Alguns exemplos de pessoas que usam mais os helicópteros: os empresários, os socorristas. Então, quando acontece algum acidente, por exemplo, que uma pessoa precisa ser socorrida muito rapidamente, então os socorristas e os médicos usam os helicópteros. Muitos prédios em grandes cidades possuem até o seu próprio heliporto. Então, heliporto é um local que tem no alto dos prédios para que o helicóptero possa pousar. Nas cidades litorâneas e naquelas em que há lagos ou rios, existem alternativas de transporte como canoas, navios, barcos e balsas. É o que chamamos de transporte aquático. Então, nós já falamos de transporte terrestre, já falamos de transporte aéreo. Agora, nós vamos falar sobre o último grupo, transporte aquático. Muitos navios circulam pelas costas brasileiras, Oceano Atlântico, transportando pessoas e mercadorias de um porto a outro e para outros países. Então, nós temos aqui, ó, primeiro exemplo de transporte aquático. Esse aqui transporta mercadorias. Na região amazônica, por exemplo, onde a maior parte do transporte é feita pelo rio, o meio de locomoção mais utilizado são as canoas e os barcos, que servem para levar mercadorias, crianças à escola, pessoas ao trabalho e para se deslocar de um lugar para o outro. Então, lá na Amazônia, as pessoas usam muito barcos para ir para a escola, para ir trabalhar, para ir para outros bairros, por exemplo. É muito comum isso lá na Amazônia. Então, os barcos, as canoas também são considerados transportes aquáticos. Você sabia? Em nosso país, grande parte das mercadorias que chegam para suprir o consumo das pessoas é transportada em caminhões e trens de carga. Hoje nós vimos os 3 grupos de meios de transporte, que são transportes terrestres, transportes aquáticos e transportes aéreos. E a Pro deixou na sala virtual um link de um jogo para vocês continuarem estudando a respeito dos meios de transporte, tá bom? Vou mostrar para vocês como se joga. Depois que você clicar no link, você vai vir para esta página, certo? Então, você vai clicar em jogar e aí vamos ler aqui as instruções. Olha, utilize o mouse para selecionar o meio de transporte de acordo com a pergunta. Clique no botão Conferir Resposta, que é esse aqui. O semáforo indica seus acertos. Então, o vermelho, resposta errada. O amarelo, aguardando resposta. E o verde, resposta certa.
Vamos ver como joga? Vamos lá, clique em continuar. Selecione os meios de transporte aquáticos. Então, a bicicleta é um transporte aquático? Não, né? Então, eu vou usar as setinhas para encontrar um meio de transporte aquático. Vamos ver. Balão, não. Navio, sim. Vamos ver aqui, avião é? Não, né? Avião é aéreo. Carro, não. Bote, sim. Bote é um meio de transporte aquático. E helicóptero? Não, helicóptero é aéreo, né? Vamos procurar. Lancha sim. Então, consegui completar os 3. Aí eu vou conferir a resposta. Ó, acertei. Então, depois vai ter aqui uma informação a respeito do transporte aquático. Você clica em continuar e vão ter outros desafios, tá bom? Jogo super legal. Você vai continuar estudando sobre os meios de transporte, brincando, não é bom? E antes de ir embora, eu quero lembrar vocês dos nossos combinados. Quem ainda não me enviou a foto da maquete tem que enviar até hoje, tá bom? Então, se você ainda não fez a maquete, monte a sua maquete. As pecinhas para montar a maquete estão no caderno do segundo bimestre de Geografia, ok? E a trilha do leitor. Quem ainda não preencheu a trilha do leitor, não esqueça de preencher, fotografar e enviar para a Pro até o dia 15/9, tá bom? Só a partir dessa semana, nós não iremos mais usar o Google Formulários como questionário de frequência. Por quê? No aplicativo da nossa escola, nós temos agora, os professores, né, um meio de verificar se o aluno está acessando a aula, tá bom? Então, não tem mais necessidade de ficar fazendo o questionário de frequência todos os dias. Mas, algumas vezes, nós teremos o questionário, mas o questionário será avaliativo. Então, quando a Pro for dar uma avaliação, aí sim vai ser através do Google Formulários, tá bom? Então, a Pro está verificando a presença através desse ícone que tem no aplicativo e também através das lives, já que agora nós temos lives diárias, ok? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, aí estão os endereços dos meus e-mails também para que vocês enviem as atividades. Um beijo enorme para vocês e até amanhã.